Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio. Bem-vindo ao podcast Rio Ônibus, o seu ponto de encontro para conversas sobre mobilidade urbana, transporte público e as histórias que movimentam o Rio de Janeiro. Eu sou Paulo Valente, diretor de comunicação do Rio Ônibus, e te convido a embarcar com a gente nesse bate-papo que conecta você à nossa cidade. No episódio desta semana, vamos entender por que o Rio tem o pior tempo de deslocamento para o trabalho entre 8 capitais, segundo pesquisa do Instituto Cidades Responsivas. Para falarmos sobre as causas desse cenário, os desafios para reverter essa realidade e como o transporte público pode ser uma solução para melhorar o deslocamento das pessoas, convidamos um dos responsáveis pelo estudo, Guilherme Dalcin, cientista de dados e integrante do Instituto Cidades Responsivas. Guilherme, muito obrigado por aceitar o nosso convite e para poder compartilhar aqui com os nossos ouvintes esse trabalho muito importante que chamou a atenção de todo mundo, chamou a atenção da mídia e que traz para debate um tema que realmente preocupa todo mundo que mora aqui na cidade do Rio de Janeiro, especialmente quem se liga na questão da mobilidade urbana e dos transportes públicos. Então, bem-vindo aqui ao nosso podcast. Muito obrigado, agradeço o convite, fico feliz pelo interesse pela pesquisa e acho bem interessante essa oportunidade de discutir com vocês os resultados. Então, tá bom, muito obrigado. Então, para a gente começar, você podia falar um pouco para os nossos ouvintes sobre a sua trajetória e sobre o trabalho que é realizado no Instituto Cidades Responsivas, como é que é a tua atuação, para o pessoal te conhecer um pouco também. Sim, então eu sou o Guilherme, eu sou aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Sou formado em arquitetura e urbanismo, mas sempre atuando mais do lado do urbanismo, né? Planejamento urbano, planejamento de cidades. Desde que me formei também em arquitetura, fui muito para o lado da programação e da análise de dados, tentando ver como é que consegue usar as informações, bases de dados que estão disponíveis em tudo que é lugar, para tentar ajudar na compreensão sobre o que acontece nas cidades. Fiz até mestrado sobre o tema, assim, economia, tecnologia, planejamento urbano, e agora fazendo um doutorado aqui no Rio Grande do Sul também. E há um tempo atrás, há uns 3 anos e meio atrás, eu fui contratado pela uma empresa aqui de Porto Alegre que se chama Grupo OSPA, cujo um dos braços é o Instituto de Cidades Responsivas. Então, uma empresa que basicamente se formou a partir de como escritório de arquitetura, foi criando outros braços, muitos deles ligados à tecnologia. Um deles foi onde eu comecei a trabalhar, foi uma plataforma online chamada Place, que permite que tu faça estudos no mercado imobiliário online, assim, em tempo real, e permite ter umas visualizações sobre informações que acontecem na cidade. E mais ou menos há 1 ano e meio eu comecei a trabalhar no Instituto de Cidades Responsivas, com o intuito de usar os meus conhecimentos de planejamento urbano e tecnologia, análise de dados para consultorias que a gente realiza sobre as cidades, tanto para o mercado privado quanto para prefeituras e órgãos públicos. E foi mais ou menos nessa esteira assim de a gente no Instituto de Cidades Responsivas começar a tentar olhar um pouco mais como que a gente conseguiria transformar os instrumentos de planos diretores, principalmente no planejamento das cidades, para que a gente conseguiria modernizar eles, que a gente criou essa iniciativa dos indicadores, que eu acho que o que chama a atenção de vocês foi de mobilidade, mas a gente tem os outros 4 indicadores, a gente tenta, a partir de dados, tentar ilustrar a situação das cidades, e a ideia era tentar exemplificar, que era pesquisas para a gente demonstrar como que a gente consegue utilizar esses dados, essas tecnologias, para esclarecer a nossa visão sobre o que está acontecendo nas cidades. Então, mais ou menos esse é o background meu e do Instituto. Eu achei bem interessante. Eu também sou arquiteto urbanista, foi a minha formação Legal. inicial, e a gente trabalhava já, a família tinha empresa de ônibus, e eu comecei a ver essa questão do urbanismo.
mais voltado realmente para a questão do transporte coletivo, porque a gente trabalhava com ônibus, e eu comecei a me Uhum. interessar por isso. Mas de dentro de uma empresa, não há muito que você consiga fazer, porque a empresa toma muito tempo ali no seu dia a dia e tal. E essa parte do planejamento urbano como um todo, a gente não via aqui na cidade do Rio de Janeiro. Eu fui aluno até do Luiz Paulo Conde, que chegou a ser prefeito aqui Uhum. da cidade do Rio de Janeiro, foi o cara que construiu aí a linha amarela, que era um projeto antigo que ele conseguiu colocar em prática e tudo, mas uma coisa que você colocou é interessante, é ter os dados para a gente falar e para conversar, porque muito que a gente vê acontecendo aqui no Rio era planejado com base em dados muito antigos ou com total falta de dados, mas por uma interferência de pedido de associação de moradores, um pedido político, faz isso, faz aquilo, mas sem esse trabalho. Eu achei bem interessante quando você traz essa questão dos dados aplicados ao urbanismo. Então, isso aí faz uma diferença. E o teu trabalho, de fato, que chamou a atenção da gente foi a questão da mobilidade, que a gente vive falando, a Ah, gente tem legal. que, não é o ônibus que é culpado do engarrafamento, disso, daquilo. A gente tem que discutir a mobilidade como um todo, todos os modais, vias, tudo isso. Não existe um culpado, é todo um conjunto de falta de ações ao longo dos anos que conduziu a essa situação meio caótica aqui no trânsito. Então, pô, parabéns aí pelo trabalho. E vamos falar um pouco sobre ele. A gente tem como ponto de partida essa pesquisa que foi realizada pelo Instituto Cidades Responsivas, que mostrou o Rio de Janeiro como a pior cidade em termos de deslocamento entre 8 capitais. Então, você podia falar um pouco para a gente sobre esses fatores e o que é que levou o Rio de Janeiro a ser a número um, não, não ser a número um, como o pessoal fala, chegou em primeiro lugar, ganhou, não. Nesse caso, a gente perdeu, ficou no pior lugar do pódio. Uhum. Sim, sim, sem dúvida. Ah, Não, o que acontece, como eu estava mencionando antes ali, nossa grande motivação por trás dessa pesquisa, avaliar principalmente o sistema de planejamento. O sistema de planejamento, antes de a gente entrar de fato, assim, quando a gente pensa em sistema de mobilidade, tem por trás o que o plano diretor principalmente diz, que é quantas pessoas conseguem morar numa zona da cidade, quanto que tu consegue estabelecer de comércios e outros estabelecimentos que geram empregos. Então, basicamente, o plano diretor ele tem essa função de dizer o quanto tu pode construir, quantas pessoas podem morar aqui, então distribuir as atividades no território. E justamente em cidades que tu consegue, a partir do plano diretor, seja aproximar essas duas coisas, né, residências e comércios grandes em cidades, tu facilita a vida de quem depois vai manusear, digamos assim, ou planejar a infraestrutura de mobilidade. Porque se as pessoas estão próximas dos empregos, você não precisa de uma infraestrutura tão robusta, enquanto que se está uma coisa muito distante da outra, se tem focos residenciais em áreas que não tem nada de emprego, aí, naturalmente já vai ter que criar um sistema robusto para fazer com que a população vá de um lugar para o outro. Então, nosso intuito era muito criar, né, então, criar algum tipo de observação que permitisse ver tanto o efeito do planejamento urbano por trás disso, quanto também quanto que os sistemas de mobilidade conseguem resolver esse problema. Você acha que o Rio de Janeiro ele já sai em uma certa desvantagem em relação às outras cidades? Que se tu olha o território do Rio de Janeiro, ele é imenso, assim, tu tem Sim, e também tem talvez uma questão de que a zona central do Rio de Janeiro ela segue um pouco o problema aqui de Porto Alegre. O centro está muito colado ali num corpo sim, d'água, né? Aqui em Porto Alegre é o Rio Guaíba, Rio de Janeiro já é ali a Bahia Oceano, que então tem que crescer para um outro lado. Então o centro não está muito no centro, né? Cidades como exatamente. Curitiba e Belo Horizonte, por exemplo, você pega essas duas cidades, Curitiba e Belo Horizonte, o centro da cidade é bem quase no centro, mais ou menos, e tanto a cidade quanto a região metropolitana vai crescendo meio que de forma mais compacta e radial. Então essas cidades elas têm uma vida mais fácil em relação à zona de mobilidade por o centro acaba estando mais próximo, tem uma conexão mais fácil. E o Rio de Janeiro, ele não só tem esse território imenso, tem uma porção da zona norte ou noroeste ali, está 40 quilômetros do centro, que aqui para Porto Alegre, assim, tu já passa duas, três cidades, às vezes, além de Porto Alegre, se tu percorre essa distância. Então, tu
percorrer essas distâncias no único município já é um grande trabalho, exige uma estrutura de mobilidade bem mais robusta do que o normal. Já que só daí, cidades como Rio de Janeiro e São Paulo precisariam ter que colocar em prática. E, além disso, o Rio de Janeiro tem um problema da geografia, né? Acidentada, que tem os morros cortando a cidade, tem uns locais que você consegue ir de um lugar para outro em linha reta, né? Tem que fazer os percursos contornando. E daí segue um pouco o problema. Então, em Florianópolis tem, Florianópolis é uma cidade bem menor, mas também tem vários núcleos fragmentados. Inclusive, é um dos problemas que afeta bastante a mobilidade lá em Florianópolis, que é uma das grandes reclamações, que tu acaba, para fazer esses contornos em morros e não contornar o mar também, tu acaba reduzindo as opções viárias, e aquelas opções acabam ficando sobrecarregadas. Então, acho que, por causa desses dois fatores, o Rio de Janeiro acaba naturalmente estando em desvantagem em relação a isso. A gente acabou não entrando tanto assim, que até porque quando a ideia da pesquisa era fazer um comparativo entre cidades, a gente não conseguiu fazer uma análise detalhada do sistema de mobilidade em si, mas mesmo que o Rio de Janeiro tenha um sistema muito eficiente, só para vencer essas dificuldades que o planejamento já impõe, já se torna muito difícil, a vida já se torna muito difícil para quem planeja gestão de mobilidade. Então, acho que é um pouco essas questões, esses obstáculos que são colocados que fizeram com que o Janeiro ficasse nessa pior colocação que se citou antes. Sim, sim. E o estudo ele apontou que apenas 0,13% dos postos de trabalho são acessíveis em até 45 minutos de transporte público no Rio de Janeiro. E a gente que vive aqui na cidade sabe que isso é realidade. Qualquer compromisso que você tenha, qualquer evento que você vá para ir para o trabalho, você já calcula que vai levar no mínimo uma hora. Tem casos aqui de alguns bairros que a gente conversa com os moradores, com os usuários do transporte. Dentro do mesmo bairro, a gente tem um bairro aqui, Campo Grande, por exemplo, que é o maior bairro do nosso país. Se ele fosse uma cidade, acho que ele estaria entre as 100 maiores cidades do Rio de Janeiro. E o pessoal comenta, né, que tem gente que mora em Campo Grande e trabalha aqui na sede do Rio Ônibus, que é na Barra da Tijuca, e leva uma hora e meia para chegar a uma distância de seus 30 quilômetros. Aí a gente, quando comenta com isso, eu chego mais rápido de onde eu moro, em Campo Grande, na Barra, do que ao outro lado de Campo Grande, que ele tem que cruzar uma linha de Uhum. trem e cruzar o centro do bairro. Então, eles demoram, às vezes, uma Sim. hora para cruzar de um lado ao outro do bairro. Então, a gente sabe que isso acontece. Mas quais são os fatores que você acredita que, fora essa questão geográfica, essa questão da falta de planejamento ao longo dos anos, que contribuem para essa baixa conectividade? Acho que do que estava mencionando, provavelmente as cidades brasileiras elas acabam tendo essa tendência de concentrar muito os empregos numa área central. Isso contribui para esse problema, né, de ter que fazer com que a população, principalmente quem mora em zonas mais afastadas do centro, que geralmente, como tende a ser onde tem a ocupação mais barata, acaba sendo a população de mais baixa renda que mais também precisa de transporte público. Acho que essa combinação acaba fazendo com que, como eu falei, cidades muito extensas aqui no Rio de Janeiro tenham mais dificuldade de trazer essa população de zonas mais afastadas para esses grandes polos de emprego que geralmente estão mais próximos do centro. E acho que esse é assim, o principal fator. Então, que geralmente outras cidades, assim, Porto Alegre, por exemplo, aqui tenta fazer agora para tentar redimir esse problema, que também ocorre aqui, mas uma menor escala, porque somente Porto Alegre é muito menor que o que Cidade vocês menor. vivenciam aí. Tende a ser agora uma tentativa de reativar o centro da cidade, prédios que estavam abandonados, tentar remodelar eles para que eles possam receber habitação, eventualmente terrenos abandonados, tentar dar um incentivo construtivo para que uma coisa saia lá que traga mais pessoas para morar mais perto dos empregos. Esse seria mais ou menos o cenário, assim, daí também acaba no Rio de Janeiro, nesse sentido.
No Rio de Janeiro, a gente teve aqui o atual governo do Eduardo Paes, não agora, mas a gente teve efeitos da Copa do Mundo e teve a Olimpíada aqui no Rio de Uhum. Janeiro em 2016. Então foram feitas assim, várias intervenções urbanas, o metrô foi ampliado, criado o VLT, o centro da cidade foi reinventado e a região portuária, que era uma região bem degradada da cidade, ela recebeu esse projeto do Porto Maravilha, que foi retomado bem agora no terceiro mandato do Eduardo Paes, uma tentativa de trazer novamente os moradores para o centro da cidade, porque o centro foi esvaziado, os bairros próximos ao centro também foram esvaziados, eh, construções antigas, sem investimento em reforma e tudo, a estrutura viária deficiente também. E ele investiu muito nisso. Então, a gente hoje na região portuária aqui tem grandes condomínios residenciais sendo construídos, mas ainda não houve uma retomada do emprego no centro da cidade, que sofreu um esvaziamento também, e muita coisa migrou para a região da Barra da Tijuca, para outros bairros. Então, hoje se estimula que os moradores voltem para o centro da cidade, o que certamente vai fazer reativar a economia. Mas tem uma questão que a gente fala muito, que muitas vezes essas novas construções, embora algumas sejam até do Minha Casa Minha Vida, não são acessíveis para boa parte da população, que continua morando nos bairros mais periféricos, porque acaba sendo mais barato adquirir um imóvel ou ocupar um espaço urbano, morar numa comunidade, numa favela, alguma coisa assim. Mas, mas é interessante, a gente vê em outras cidades, em Buenos Aires tem um exemplo da revitalização ali de Porto Madeiro, em Maceió também fizeram uma revitalização dessa região, aqui no Rio fizeram, acho bem interessante. Até não é o nosso objeto aqui, mas aí em Porto Alegre, com o impacto dessas enchentes aí desse ano, vocês certamente têm que repensar muita coisa em termos de é, é, Sem dúvida. questões de como conter, né, essa questão da água. Isso é uma discussão que a gente costuma ter, essas mudanças climáticas que vão afetando também. Eu acho que a gente, quando estudava, a gente pensava que não era para o nosso tempo ainda, que a gente ia ter esse problema do nível do mar subindo e tudo, e acabou chegando Uhum. muito mais rápido do que a gente pensava. É bem Sim. interessante isso, repensar a cidade, porque não adianta expandir muito a cidade, você tem que concentrar, até porque o custo de construir num prédio, num terreno abandonado, numa área central, é muito menor em termos de ter que fazer uma infraestrutura para isso. Então, isso vem bem a Uhum. calhar. Então, a gente já fechando com isso que a gente falou, eu te pergunto, né, quais seriam as principais políticas públicas, iniciativas como essa de revitalizar o centro da cidade, que poderiam ser adotadas para melhorar a mobilidade urbana, reduzir esses tempos de deslocamento? A gente já até passou por isso, mas queria que você fizesse um resumo disso, tivesse mais alguma ideia para colocar para a gente. Sim, acho que o que a gente estava falando, agora estava complementando, era essa ideia de tentar trazer a população de volta para o centro. Sem dúvida, acho que contribui bastante ali no sentido de quando tu coloca essas habitações novas no centro, eles acabam também por estarem próximos de tudo, tendo um alto valor, não consegue, populações mais baixas ainda não conseguem arcar com os custos. Então, isso também, de certa forma, tem que ter outras alternativas, né, além de trazer a população para o centro, que uma delas acaba sendo criar algum tipo de incentivo econômico para tu criar pequenos centros externos ao centro da cidade. Digamos assim, Curitiba tem a cidade industrial, se não me engano, que é uma área com bastante emprego, um pouco na periferia da área central da cidade. Então, já desloca um percentual de fluxos para aquela zona e não precisa passar do centro. Então, já consegue criar esses múltiplos centros sem precisar concentrar todo mundo no mesmo lugar. Outra questão, eventualmente, algumas zonas que não consegue criar essa ideia de policentros, seria tentar de alguma forma facilitar o transporte de quem vem de fora, assim, do centro, e precisa percorrer muitas distâncias. Acho que o Rio de Janeiro já tem algumas questões nesse sentido, né, do VLT e coisas do tipo, Sim, que acho que principalmente os primeiros lugares ali da pesquisa que a gente observou, que estava citando Belo Horizonte e Curitiba, além de serem cidades compactas, eles têm essa característica de que tem algumas linhas rápidas para ônibus, se não me engano, em Belo Horizonte no horário de pico, mas
que já é o principal horário, que faz esse papel de tentar aproximar, mesmo que não é pela distância, mas pelo tempo de deslocamento, quem mora numa zona mais afastada do centro. Então, acho que esses dois pontos seriam, assim, os principais. E, no longo prazo, questão de plano diretor, de tentar planejar, né, essas colocações, essa densificação, onde pode ser densificado, para fazer com que a população more mais perto dos empregos e daí a quem gere a mobilidade do município não precise ter um problema tão grande para resolver no Isso é futuro. verdade. Acho que esse é mais ou menos a lógica, assim. Então, pô, Guilherme, a gente está chegando ao fim aqui do nosso podcast. Eu queria te agradecer muito aí pela participação, interessante para a gente que vive no dia a dia da cidade aqui, que trabalha aqui, que cuida do transporte público, ter um estudo como esse que vocês fizeram, porque ele traz luz, traz informação e acaba confirmando realmente aquilo que a gente sente na pele aqui no dia a dia. E é muito bom a gente ter pessoas com a sua formação, com conhecimento de todo o Instituto aí de Cidades Responsivas, confirmando essa coisa que muita gente a gente vê, debate, tudo, mas mais pela experiência prática e não com base em números, com base em pesquisas. Então, parabéns pelo trabalho que vocês fizeram aí, que a gente considerou muito interessante e vai divulgar aqui no nosso podcast, introduziu nos nossos debates aqui. Eu te agradeço muito aí e ao Instituto pela participação no nosso podcast. Não, agradeço o convite, acho também essa iniciativa de vocês de criarem esses meios de divulgação e trazer pessoas de fora mesmo, eu aqui de Porto Alegre, e discutir com vocês, acho que é um meio bem interessante, a gente ganhar um pouco de conhecimento, saber mais um pouco a vida um do outro, acho que sem dúvida também é uma grande iniciativa, agradeço o convite novamente. Você fala de Porto Alegre, a gente aqui na produção do podcast tem um grande orgulho que nós já entrevistamos o Sebastião Melo, prefeito de Porto Ah, Alegre. sim, sim, Entendemos exatamente. que ele era o vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos. Então, Ah, a sim, gente conversou com ele sobre mobilidade e foi uma conversa muito boa, porque ele tem uma visão. É um político, mas é um bom gestor, foi reeleito aí em Porto Alegre e tudo, sim. passou por tudo isso, e ele trouxe boas ideias aqui, boas discussões que ele conduz a nível nacional, a gente achou bem interessante. Então, Porto Alegre tem trazido soluções boas daí para a gente, sempre. Ah, Então, legal. pela participação. E assim chegamos ao fim de mais um podcast do Rio Ônibus. Obrigado por embarcar com a gente. Continue nos acompanhando e fique ligado para não perder o próximo destino. Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, One Marketing. Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.